Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma aula de física. Nosso tema agora é termodinâmica. Os objetivos dessa aula são aprender sobre os conceitos de energia interna, trabalho termodinâmico e troca de calor realizado por um gás ideal e conhecer a primeira lei da termodinâmica. Vamos lá. Vamos começar com o conceito da energia interna, que a gente representa pela letra U. A energia interna é a soma dos vários tipos de energia das partículas que um sistema tem. Porém, se o sistema em questão for um gás ideal e monatômico, que são os que geralmente os concursos tratam, a energia interna será resumida à energia cinética de translação das suas partículas. Então, a energia interna desse gás monatômico e ideal, ela está associada à agitação das moléculas. E a agitação das moléculas de um gás está atrelada ao conceito de temperatura, que é o grau de agitação das moléculas que esse gás terá. Então imagina, eu tenho dois gases confinados em dois recipientes. Um está com uma temperatura de 200 Kelvin, por exemplo, e o outro com uma temperatura de 500 Kelvin, ou seja, esse daqui está com uma temperatura maior. O que eu posso te afirmar? Pelo fato da temperatura dele estar mais elevada, quer dizer que as moléculas estão mais agitadas. O movimento delas é mais intenso. Em outras palavras, ela tem mais energia interna. Então, a energia interna, como ela está associada à agitação das moléculas, ela está ligada ao conceito da temperatura. E, no caso, a energia interna do gás ela é proporcional à temperatura que esse gás tem. De acordo com a lei de Joule, se o gás for monatômico ideal, a gente pode medir a energia interna dele através daquela relação. U, que é a energia interna, é igual a 3 meios de nRT, onde o N representa o número de mols desse gás, o R é a constante universal dos gases ideais e o T representa a temperatura que aquele gás se encontra naquele momento. Variação de energia interna, que a gente representa pelo ΔU. Tudo que é uma variação a gente representa pelo delta. No caso, a energia interna é o U. Então imagina que eu tenho um gás com uma certa temperatura. As moléculas têm uma determinada agitação. E por algum motivo, a temperatura desse gás aumenta. Ou seja, tem uma variação de temperatura que é positiva. O que eu posso te afirmar é que se a temperatura aumentou, a energia interna aumenta junto, pois elas são diretamente proporcionais. Então, se eu tenho uma variação de temperatura que é positiva, que é maior que zero, eu tenho uma variação de energia interna que também é positiva. Agora, caso aconteça o contrário, que a agitação das moléculas diminua, ou seja, a temperatura dela diminua por algum motivo, eu tenho uma variação de temperatura que é negativa, é menor que zero. E isso está associado a uma mudança na energia interna. E lembra que elas são diretamente proporcionais. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Mas se a temperatura diminui, a energia interna diminui junto. Então, quando eu tenho uma variação de temperatura negativa, eu tenho uma variação de energia interna negativa também. Caso eu tenha uma transformação gasosa, onde a temperatura desse gás permanece constante, que a gente chama de transformação isotérmica, né? Variação de temperatura igual a zero, a energia interna ela também não varia. Então, para ter variação da energia interna do gás que esteja confinado, tem que ter variação na sua temperatura. Se a temperatura não varia, a energia interna também não vai variar. Gás ideal monatômico e confinado. Nessas condições, para calcular a variação da energia interna, a gente tem que avaliar a energia interna final e a energia interna inicial, onde os cálculos a gente falou anteriormente. E como toda variação, ela pode ser medida como o valor final menos o valor inicial. E se você reparar as equações, se eu diminuir a final e a inicial, tem alguns termos que são comuns às duas. Pelo fato de ser um gás confinado, tem sempre o mesmo número de mols. O R é uma constante universal. O que tem de diferente nas duas equações é a energia final e a inicial, e a temperatura final e a inicial.
E quando eu diminuir as duas, todos os valores que são comuns eu posso colocar em evidência, de maneira que no final das contas só vai sobrar energia final menos energia inicial, que é o ΔU, e temperatura final menos temperatura inicial, que é o ΔT. O resto eu coloco em evidência por ser comum aos dois. Então, quando eu precisar calcular a variação de energia interna de um gás ideal e monoatômico, que esteja confinado, eu posso calcular dessa maneira, 3 meios de NR vezes ΔT. Com relação às unidades de medida, no caso dessas grandezas que a gente comentou, que é a temperatura, a constante dos gases ideais e a energia interna, no sistema internacional, para a temperatura, a medida que a gente tem é Kelvin. Importantíssimo a gente lembrar disso. Para a constante dos gases ideais, a medida é joules por mol Kelvin. Se eu coloco na equação essas duas medidas, eu vou obter a energia interna no final, ou a variação de energia interna, dependendo do que eu estou calculando, em joule, que é uma medida de energia e que representa o sistema internacional. Trabalho termodinâmico, que a gente pode representar pela letra W. O trabalho termodinâmico está associado a uma transformação que o gás pode sofrer. Mais precisamente está atrelado a ele gerar movimento em alguma coisa. Trabalho é quando uma força aplicada a algum corpo gera movimento nesse corpo. E no caso a gente coloca o gás confinado em um recipiente, de maneira que a gente coloca um êmbolo móvel, onde esse êmbolo ele pode subir ou descer. Então, quando o gás, de certa maneira, gera movimento nesse êmbolo, a gente fala que tem trabalho termodinâmico. Agora, dependendo do que pode acontecer, a gente vai observar algumas características diferentes. Vamos lá, por exemplo, se alguma coisa faz com que esse êmbolo, nessas condições, suba. Em outras palavras, isso está caracterizado um aumento desse volume de gás. Só o aumento do volume de gás é que vai fazer esse êmbolo subir nessas condições. Então, se aumentou o volume, eu tenho uma variação de volume positiva, maior que zero. Nessas condições, a gente fala que o gás realiza o trabalho. Então, ele é que está fazendo o trabalho, empurrando o êmbolo de encontro ao meio externo. E quando ele realiza um trabalho, a gente fala que esse trabalho ele é positivo, ele é maior que zero. Agora, caso aconteça o oposto, alguma coisa force esse êmbolo, fazendo com que o volume do gás diminua, ou seja, que ele seja comprimido, sofre uma variação de volume negativa, a gente fala que o gás sofre um trabalho. Então, quem está realizando o trabalho sobre o gás é o meio externo a ele. E o trabalho do gás vai ser negativo. Agora, caso o volume desse gás permaneça constante, que é uma transformação que a gente pode usar 3 nomes, isométrica, isovolumétrica ou isocórica, onde não tem variação de volume, o trabalho do gás será nulo, ou seja, trabalho zero. Então, para um gás realizar trabalho, ele tem que sofrer uma variação de volume. Se o volume dele aumenta, ele realiza esse trabalho, o trabalho é positivo. Se o volume dele diminui, ele está sofrendo um trabalho do meio externo, trabalho negativo. Se ele não muda o seu volume, ele não realiza trabalho, trabalho nulo. Dentro de uma transformação isobárica, que é uma transformação com pressão constante, a gente pode calcular o trabalho através de uma equação. E essa equação depende de 2 fatores. Depende da pressão que ele se encontra naquele momento e de quanto o seu volume variou. Lembrando que se a variação for positiva, o trabalho também será. Se a variação for negativa, o trabalho também será negativo. Então, o trabalho ele é igual ao produto entre a pressão do gás naquele momento e a variação de volume que ele teve. Porém, se a transformação tiver uma pressão variando, eu já não posso usar diretamente essa equação. Aí o que geralmente as questões fazem é fornecer para a gente o comportamento da variação dessa pressão com o volume dentro de um gráfico. Então vamos supor que a gente tem um gráfico desse jeito. O volume está mudando e a pressão também está mudando. Aí se o volume está aumentando ou diminuindo, a questão ela vai ter que te informar
qual é a orientação da transformação. Se ela estiver apontando nesse sentido, representa que o volume está aumentando. No final das contas, o trabalho será positivo. Mas se ele estiver apontando nesse sentido, você tem o volume diminuindo. Então, o trabalho será negativo. Mas no caso, independente se ele estiver subindo ou descendo essa reta, a pressão ela estará variando. Não importa que aumente ou que diminua. Se ela está variando, eu não posso usar essa fórmula. Mas através do gráfico eu tenho como calcular esse trabalho. E o trabalho ele se dá pela área formada entre a linha do gráfico e o eixo do volume. Então a gente fala que nessas condições o trabalho ele é numericamente igual à área do gráfico de pressão por volume. Com relação às unidades de medida do sistema internacional envolvidas até o momento, o que a gente está relacionando é a pressão, a variação do volume e o trabalho realizado. Quando a pressão está medida em newtons por metro quadrado, que a gente também chama de Pascal, né? E o volume está medido em metros cúbicos, e a gente coloca isso na equação, a gente obtém o trabalho em joule. Ou seja, essas são as medidas do sistema internacional para cada uma dessas grandezas. Troca de calor, calor que a gente representa a sua quantidade pela letra Q maiúscula no caso. Imagina que eu tenho um gás confinado. Se esse gás recebe calor do meio externo, ele tem uma quantidade de calor positiva, pois ele está ganhando. Se por acaso esse gás perde calor para o meio externo, ele está cedendo calor para o ambiente ao seu redor, a quantidade de calor dele é negativa, pois ele está perdendo. Agora, se ele está sofrendo uma transformação que a gente chama de adiabática, quer dizer que ele não está trocando calor com o meio externo. Ele nem recebe e nem perde, ou seja, quantidade de calor zero. Primeira lei da termodinâmica. Essa lei ela relaciona todos esses três tipos de energia que estão atrelados ao trabalho. A variação da energia interna, a quantidade de calor que ele pode trocar ou não com o meio ao seu redor e o trabalho que ele pode realizar ou não. Então, mais precisamente, o que a gente tem é que a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor que ele troca com o meio ambiente menos o trabalho que ele realiza. E sempre tomando muito cuidado, pois se a temperatura aumenta, a variação da energia interna é positiva. Se ela diminui, variação negativa. Se a temperatura se mantém, variação zero. Quantidade de calor. Se o gás recebe calor, a quantidade de calor dele é positiva. Se o gás perde calor, quantidade negativa. E se ocorre uma transformação adiabática, a quantidade de calor trocada é zero. E com relação ao trabalho, depende da mudança do volume. Se o gás sofre uma expansão, aumento do volume, o trabalho realizado é positivo. Se o gás sofre uma compressão, que é uma redução no seu volume, o trabalho realizado é negativo, ou seja, ele está sofrendo um trabalho. E se o volume não varia, o trabalho realizado é nulo, é zero.